Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série no livro de Esther, onde nós estamos dando enfoque na beleza, coragem e esperança que o livro traz para nós na sua leitura. O tema de hoje da mensagem é: a beleza e a coragem mostram o seu poder. O livro, eu fiquei estudando esses dias e uma pergunta que normalmente é suscitada quando você vai estudar um livro desse é: por que eu tenho que estudar o livro de Esther no culto de domingo? A resposta mais básica que tem e a mais profunda que eu consigo dar, é a melhor que eu posso dizer, é que porque é a palavra de Deus, né? Então, se é a palavra de Deus, então ela deve ser lida, refletida, estudada, e ela deve ser uma norma para nossas vidas, né? Mas, em segundo lugar, é porque a mensagem desse livro, como eu comecei na semana passada, ela nos ajuda a entender que em momentos como os nossos, né, de desordem, de falta de misericórdia, falta de compaixão, momentos de crise onde a violência ela aparece como a única forma de poder, em momentos tensos como esse, de perseguição, de violência, de aparente abandono, né, por parte do Senhor, esse livro ele traz justamente essa mensagem de beleza, uma mensagem de coragem e uma mensagem de esperança, para fazer com que os nossos olhos sejam postos no Deus que guia toda a história, por mais que a gente não consiga perceber a sua atuação. E o livro de Esther, ele mostra para a gente justamente isso. Ele mostra um Deus que intervém na história, que direciona a história, que nada foge ao seu controle, mesmo sem o nome dele aparecer em nenhuma linha do livro. E essa é uma das razões pelas quais, como eu falei na mensagem passada, que o livro ele foi por muito tempo deixado meio que de lado, você não teve grandes estudos no livro de Esther, pela falta do próprio nome de Deus aparecer nas páginas, né, do livro. Só que quando você olha para o texto, quando você examina o texto como um todo, você vai ver que em cada linha da história, você vai ver Deus conduzindo a sua história de forma que o seu povo seja preservado, e que, portanto, a mensagem que transparece nesse livro é uma mensagem de beleza, uma mensagem de coragem, mas também uma mensagem de esperança. E nós, domingo passado, trabalhamos todo o capítulo 1 e hoje nós vamos continuar estudando o livro de Esther. Agora vamos partir para o capítulo 2. Lembrando aos irmãos, né, que esse livro ele foi escrito naquele contexto, no contexto do segundo cativeiro do povo de Israel. Lembrando que o povo de Israel ele foi escravizado por 430 anos de escravidão no Egito. Após a libertação com Moisés, o povo peregrinou, né, atravessando o Mar Vermelho, passando ali 40 anos peregrinando no deserto. Depois esse povo se estabeleceu na terra de Canaã, como Deus havia prometido. Depois desse período de mais ou menos aí uns 300 a 400 anos que o povo se estabeleceu na terra, e aí você teve novamente o povo pecando, se afastando do Senhor. Obrigado, irmão. O povo pecando e se afastando do Senhor, e Deus punindo novamente o seu povo por meio de um reino ímpio, né, Nabucodonosor. E aí esse povo ele é deportado para a Babilônia. Depois você tem processos históricos, e aí o reino do norte vai para a Síria e o reino do sul fica preso na Babilônia. Depois você tem a formação do império persa e depois do império medo-persa. E nesse contexto aí, após 70 anos de escravidão, alguns judeus retornam para Jerusalém, é o que nós vemos lá em Neemias e Esdras, e outros judeus se estabelecem na Pérsia, porque afinal de contas foram 70 anos, né? Então as pessoas construíram sua vida, abriram seus comércios e prosperaram nessa terra estrangeira. E é nesse contexto que o livro de Esther é escrito. Ele é escrito dentro do contexto daquelas pessoas que ficaram lá no cativeiro, na Pérsia, e que não quiseram retornar com Neemias e Esdras, né? Então esse é o ambiente.
O livro ele é dividido basicamente em 3 partes. Capítulos 1 a 3 nós temos a apresentação dos personagens, né? Então, ou seja, hoje nós vamos examinar o capítulo 2 e a gente ainda está na apresentação dos personagens aqui, né? Capítulos 4 a 6 é apresentado o problema do livro, né? A temática central do livro ali. E capítulos 7 a 10 você tem a conclusão do livro com a mensagem de livramento e de esperança. Então, convido você a acompanhar a leitura. Esther, capítulo 2, a partir do verso 1. Eu vou ler o texto todo e depois a gente vai fazendo a exposição. Diz assim a palavra do Senhor: Depois disto, quando a raiva do rei Assuero já havia passado, ele se lembrou de Vasti e do que ela havia feito e do que havia sido decretado contra ela. Então os servos do rei que o serviam lhe disseram que se procure moças virgens de boa aparência para o rei, que o rei nomeie comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens e de boa aparência no harém da cidadela de Suzã, sob os cuidados de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e que se dê a elas os produtos de beleza que desejarem. A moça que cair no agrado do rei, essa reina em lugar de Vasti. O rei concordou com isto e assim se fez. Ora, na cidadela de Suzã havia um judeu da tribo de Benjamim chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Iquis. Ele tinha sido levado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado para o exílio. Mordecai havia criado Hadassa, que é Esther, filha do seu tio, que era órfã de pai e mãe. A jovem era bonita e formosa. Depois que o pai e a mãe dela morreram, Mordecai a adotou como filha. Quando a ordem e o decreto do rei foram divulgados, muitas moças foram levadas para a cidadela de Suzã, sob os cuidados de Hegai. Levaram também Esther ao palácio real e a entregaram aos cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor diante dele. Por isso Hegai se apressou em dar-lhe os produtos de beleza e a alimentação especial. Também lhe deu 7 moças escolhidas do palácio real e a transferiu com essas moças para os melhores aposentos do harém. Esther não havia declarado o seu povo nem a sua parentela, pois Mordecai lhe havia ordenado que não dissesse nada a respeito disso. Mordecai passeava todos os dias diante do pátio do harém para saber como Esther estava passando e o que ia acontecer com ela. Depois de 12 meses de tratamento, seguindo as prescrições para as mulheres que eram embelezadas 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com óleos aromáticos, essências e perfumes em uso entre as mulheres, chegava a vez de cada moça ser levada ao rei Assuero. Então a moça ia ao encontro do rei e podia levar consigo tudo o que quisesse do harém para o palácio. À tarde, ela entrava no palácio e pela manhã voltava para o segundo harém, sob os cuidados de Saasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. A moça não voltava mais ao rei, a menos que o rei a desejasse e ela fosse chamada pelo nome. Quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além do que Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, lhe havia aconselhado. E Esther alcançou o favor de todos os que a contemplavam. Assim, Esther foi levada ao rei Assuero, ao palácio real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou diante dele favor e aprovação, mais do que todas as virgens. E o rei pôs a coroa real na cabeça dela e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei deu
um grande banquete a todos os seus oficiais e servidores. Era o banquete de Ester. Concedeu alívio às províncias e distribuiu presentes segundo a sua generosidade real. Quando as virgens foram reunidas pela segunda vez, Mordecai estava sentado junto à porta do rei. E Ester ainda não havia declarado a sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe havia ordenado. E Ester continuava a cumprir as ordens de Mordecai, como tinha feito quando este a criava. Naqueles dias, quando Mordecai estava sentado junto à porta do rei, 2 eunucos do rei, que se chamavam Bigtan e Teres, e eram do corpo da guarda, ficaram indignados e planejaram matar o rei Assuero. Isto chegou ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Ester, e Ester o disse ao rei, em nome de Mordecai. Investigou-se o caso, e era fato. E os 2 conspiradores foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas diante do rei. Até aqui a leitura. Vamos orar e pedir que Deus nos ajude. Senhor, estamos aqui diante da Tua palavra, Teu povo, Tua igreja santa reunida. Ó Deus, que a Tua palavra enche o nosso coração, que o Senhor nos ajude a entender, Pai, que o real poder vem do Senhor. Nos ajude a entender, Pai, que o Senhor guia a história e que nada foge do Teu controle, e que essa certeza encha o nosso coração, e que nessa noite nós possamos sair daqui entendendo como pessoas simples são usadas pelo Senhor para a glória do Teu próprio nome e para transformar esse mundo mau. Então que o Senhor nos ajude, me dê graça, capacidade para falar a Tua santa igreja. Essa é a minha oração no nome de Jesus. Amém. Irmãos, é maravilhoso o texto por diversas razões, né? E a vontade que eu tenho, confesso aos irmãos, é ler de uma vez só, né? Porque como é uma história, isso aqui eu gosto de pensar sempre como a gente está assistindo qualquer série, né, na Netflix, né? Quem é pai aqui sabe do que vai sentir, o sentimento que eu sinto quando estou assistindo qualquer coisa, né? Você está assistindo lá a sua série, todo feliz, aí sua filha corre, bate na porta, ei, pai, tem que fazer, aí você para a série e vai resolver alguma coisa. Aí depois você resolveu e você volta e vai tentar assistir de novo. Quando começa a assistir, aí acontece outra coisa, você tem que parar de novo. Então é mais ou menos isso, né? A vontade que eu tenho é de estudar tudo de uma vez só, né? Mas como os irmãos não podem passar aqui 12 horas, né? Que a gente tem que trabalhar, tem que dormir. Então a gente vai tipo parando, né, a série. Mas entendo que capítulo 1, 2 e 3 é uma coisa só. É como se fosse um acontecimento só. A gente está fazendo de forma por capítulo, né, para tentar encaixar mais a história. Mas é muito legal você ler o texto todo. Quando você lê o texto todo de uma vez só, você vê o livro de Ester como se fosse de fato um filme, um quadro ali que está sendo desenhado na sua frente. E o capítulo 1, 2 e 3, eles se preocupam em mostrar os personagens da trama dessa história, né? Primeiro capítulo nós vimos aí o rei Assuero, Vasti e os seus conselheiros. E agora nós somos apresentados a esses 2 grandes personagens que fecham essa trama. Fica faltando só um personagem, né, para completar a trama aqui, né? Então venha domingo que vem que você vai conhecer o terceiro personagem, né? Então agora, no caso o quinto, né? Você teve Assuero, Vasti, agora tem Mordecai e Ester, e ainda tem o quinto personagem que vai aparecer a partir do capítulo 3. Mas aqui nós temos essa percepção, né, de que aquilo que aconteceu, né, retomando aqui, no capítulo 1, domingo passado, nós tratamos sobre a origem do poder, onde estava o poder, né? O poder não estava nas riquezas do rei, o poder não estava nos governantes e o poder não estava nas leis estabelecidas por eles. Porque se vocês prestarem atenção na primeira mensagem, nós vemos que o rei, que era muito poderoso, o rei Assuero, dominava 127 províncias, não mandava nem na própria casa.
né? O texto faz esse paralelo, essa comparação, justamente para contrastar a ideia de um rei extremamente poderoso, com riquezas, prestígio e poder, que não tem poder para mandar nem na sua casa, né? E aí você tem esses contrastes, eles são percebidos à medida que você vai lendo o texto, né? E o que chama a nossa atenção, o que salta aos nossos olhos, é que, em comparação conosco, como eu observei no domingo passado, boa parte do nosso entendimento do que é poder vem justamente disso, dos bens materiais dos governantes desse mundo e das leis estabelecidas por eles. Então nós achamos que são essas coisas que governam o mundo ao nosso redor. E o texto de Esté, apenas no capítulo 1, mostra que o grande poder não vem das riquezas, não vem das mãos dos poderosos, nem vem das suas leis que eles estabelecem conforme suas vontades, mas o grande poder que dirige a história vem do nosso Deus. E aqui no capítulo 2, nessa apresentação dos dois personagens, nós vemos aqui que o poder ele vai aparecer não a partir dos poderosos, das suas riquezas, dos seus prestígios ou das suas leis, mas o poder vai aparecer a partir de uma bela jovem e de um servo, de um escravo, né, corajoso. Então nós vemos que o poder ele vai se manifestar nessas duas coisas que nós não consideramos como poder, não é verdade? Uma bela jovem, escrava também, e de um senhor que é também um escravo, um servo. Mas o contraste com o capítulo 1 é justamente o ponto que nos ajuda a entender para onde o texto está nos caminhando. Porque se no capítulo 1 os poderosos não têm poder, é até meio antagônico isso, né? Os poderosos não têm poder, no capítulo 2 vai dizer quem é que tem poder. É uma bela jovem e um senhor, e ambos escravos, né? Então eu queria estudar esse texto a partir de duas percepções, né? Primeiro, né, a pergunta que vai guiar a nossa reflexão no capítulo 2 é o que nós podemos aprender, né, com o poder da beleza e da coragem, que são dois elementos que não aparecem no capítulo 1, mas aqui são destacados. Então, a primeira coisa que nós aprendemos em relação à beleza, ao poder que a beleza tem, é que, apesar de todo o sofrimento, apesar de toda dor, Deus ele pode tornar bela toda terrível história. Essa é a primeira coisa que salta aos nossos olhos aqui. Deus ele pode tornar bela qualquer história terrível. E isso é muito claro e evidente aqui. Versos 1 a 4, você tem, os comentaristas dizem que parece que Xerxes ele teve saudade da rainha, né? Assim, o efeito da bebida, né? O efeito da embriaguez passou, né? Aí ele disse: eita, rapaz, expulsei a mulher mais linda da Pérsia, eu expulsei daqui, criei uma lei proibindo ela de voltar, e agora? Estou com saudade dela. A maior parte dos comentadores dizem que o verso 1 e 2 trazem essa noção de que parece que ele caiu em si, ou seja, o efeito da bebida passou, ele disse: eita, rapaz, e agora? Agora eu estou com saudade. E aí, verso 3 e 4, você vai ter os conselheiros novamente aparecendo aqui, para dizer o seguinte: meu rei, faça o seguinte, o senhor não pode voltar, né? O senhor escreveu uma lei e selou com o selo oficial do rei, ou seja, uma lei da Pérsia não pode ser quebrada. Então, ou seja, o imperador do mundo não é tão poderoso, ele é submisso a uma lei que ele mesmo criou, e que ele não pode quebrar. Isso, quando você faz uma exegese do texto, né, uma análise mais profunda do texto a partir do original, você vê isso muito claramente. É o que os hebraístas chamam de paralelismo, que é você comparar duas situações, né? Então, por exemplo, o capítulo 1 ele é um paralelo ao segundo. No capítulo 1 você tem um poder secular que não manda em nada, e no capítulo 2 você vai ter uma coisa que aparentemente não é poderosa, que é a beleza e a coragem, que na verdade se destacando com um grande poder.
aqui também você vai ter um rei poderoso que se submete a uma lei que ele mesmo criou enquanto estava bêbado. Então, isso são contrastes que você percebe melhor no texto original. Mas dá para a gente perceber com a leitura mais cuidadosa e mais detalhada do texto bíblico aqui. Então, os oficiais aqui, os conselheiros deles, meu rei, vamos fazer o seguinte, abra um concurso de beleza, né? Miss Pérsia 587 a.C. Foi o que aconteceu aqui. Abra um concurso de beleza, promulgue um decreto, recolha todas as virgens aptas para casar, e aí a gente tem aqui um arco aí de variedade, assim, um arco de idade, provavelmente entre 16 a 21 anos de idade. Assuero aqui provavelmente devia ter seus 39, 40 anos, 36 a 40 anos de idade. Então aqui é um decreto real, ou seja, você não tinha opção da menina dizer, não vou, não existe isso, certo? Então, o contexto aqui do mundo antigo era esse, era um decreto real, ponto final. O rei se agrada dessa proposta e emite o decreto. E o texto, ele muda o foco totalmente. Porque se você ler do verso 4 até o verso 7, você vai ter a apresentação de Mardoqueu. Na verdade, isso aqui provavelmente é um nome persa, porque você tinha uma divindade persa chamada Marduk, que era uma divindade que governava os mares. Então, isso aqui é muito característico, né? Os judeus, como eles foram muito perseguidos e fugiram por várias vezes, eles adotavam essa prática. Qual? Eles adotavam, quando eles iam dar um novo nome, dependendo da região, do país para onde eles iam, eles usavam um nome judeu e um nome daquele país para que eles se misturassem. Então, esse nome aqui, Mardoqueu, esse é um nome persa, é em homenagem a uma divindade, né? Então, isso mostra essas características deles quererem se misturarem na cultura para não serem perseguidos. A outra personagem que aparece aqui é Esther. Esther, como eu falei, o hebraico é Hadassah, que significa uma planta, né? Murta. E o nome Esther é um nome persa, que provavelmente os comentaristas sugerem que esse nome Esther vem da palavra traduzida para o hebraico, né? Ishtar, que era outra divindade que se chamava Estrela na Pérsia. Então, o nome Esther é um nome persa que é traduzido por estrela, enquanto que o nome Mardoqueu é homenagem a uma divindade. O interessante, irmãos, e que deve chamar a nossa atenção, é a desgraça que acontece com esses dois aqui. Se você prestou atenção, verso 5 até o verso 7, você tem a apresentação dos nomes desses dois personagens, mas você tem a história tristíssima deles. Primeiro você vai ter o Mordecai sendo levado, preso como escravo para a Babilônia. O Ministério da Saúde Espiritual adverte, né? Lê a Bíblia toda, não vai ler só pedaço não. Porque se você ler 1 e 2 Reis, você vai ver o que aconteceu aqui, né? O Joaquim, o rei de Judá, tentou fugir. Deus disse, não fuja, se renda, porque eu estou mandando Nabucodonosor aí destruir tudo. Então, se você se render, você vai preso para o cativeiro, vai ficar 70 anos lá, mas depois você volta. Aí o que Joaquim fez? Eu vou nada, eu vou fugir. Fugiu, os caras pegaram ele, e o texto é muito forte. Se os irmãos não leram, eu recomendo os irmãos lerem, né? Nabucodonosor manda trazer o rei até a presença dele, e a cena é horrível, né? O rei é posto de joelhos, os filhos deles e a esposa são postos na frente deles. O rei Nabucodonosor, que era um babilônico, extremamente violento, o rei Nabucodonosor mata, degola a esposa e os filhos na frente dele, e ele com as mãos pega e fura os olhos do rei. Para quê? Para que a última imagem que ele tivesse visto foi o quê? Os filhos sendo mortos. Então você vê o nível de crueldade desses conquistadores, né? E aí esse povo, ele é levado à força para a Babilônia. Então imagine a situação da família de Mardoqueu, que foi levada cativa para a Babilônia, que depois, com o passar do tempo, veio outros governantes que
a estabelecer um novo império ali. Mardoqueu, ele viu isso? Não, mas ele ouviu a história. Então Mardoqueu, ele veio na condição de escravo, onde seu povo foi dominado e foi entregue, foi levado cativo para esse outro império. Você quer uma história mais triste do que essa? Você perde a sua casa, perde a sua nação, perde o seu emprego, perde as suas posses, você perde tudo, sua família. Você não tem mais identidade, você é um escravo. Essa é a situação que o verso 5 a 7 está narrando aqui de Ester. E quem era Ester? Quem era Radassa? Pior ainda. Era uma menina entre 16 e 21 anos de idade que perdeu tudo. Os comentaristas não nos dizem claramente a história dela, mas provavelmente a família dela deve ter ou morrido na mão de alguém, ou por alguma doença, pelo fato de serem escravos, ninguém estava nem aí. Então ela perdeu pai e mãe. E aí esse tio dela, na verdade é um tio de segundo grau, né? Mas esse tio dela assume essa menina como sua própria filha e passa a cuidar dela. Então, isso nos mostra que eles eram pessoas comuns com uma história de sofrimento, com uma história de morte e de escravidão. Ou seja, aqui não tem uma história muito bela não, né? É uma história horrível. Mas como esse é o ponto que nós queremos defender, que nós aprendemos aqui nesse capítulo, que Deus ele pode tornar bela qualquer história horrível. E esse é o ponto aqui que esses versos nos apresentam. É uma história de sofrimento, de morte, de escravidão, de perda, de tudo que não presta, que você imaginar, esses dois aqui passaram. O povo deles passaram por essa situação. Mas é interessante, meus irmãos, como o autor ele prossegue, verso 8 a 20. Ele vai apontar um pouco para quem Ester é. E nessa longa passagem, nós temos algumas características que o autor do livro de Ester destaca da própria Ester. E aí nós vemos, por exemplo, verso 7 e verso 9, é descrito que ela é belíssima. Então é uma menina muito bela. E aí novamente vem na nossa mente, né? Não, mas espera aí, é uma menina entre 16 e 21 anos de idade que é bonita. Ela só entende de maquiagem, de shampoo e de pintar as unhas, só isso. Onde é que tem poder nisso? Por que essa pessoa ela vai ser tão importante para o povo dela? Como é que uma menina dessa vai se opor, ou vai fazer oposição, ou vai apresentar-se diante de um imperador que governa 127 províncias, que é o homem mais poderoso do mundo antigo nesse contexto aqui? Como é que essa menina vai demonstrar poder? É justamente esse o ponto aqui do contraste que nós percebemos ao ler o livro de Ester. Porque o poder não está em Ester. O poder não é demonstrado na pessoa de Ester, mas no Deus que guia a história, para onde o próprio livro aponta, mesmo sem citar o nome dele, do Senhor. Então, o texto destaca, versos 7 e 9, ela era belíssima. Verso 9, 15 e 17, mostra outra característica dessa menina. Ester, ela tinha bom senso, e ela era agradável. Isso é muito interessante. Nós vemos aqui, quando aparece a palavra na nossa tradução, que nós estamos usando na igreja, né, na Nova Almeida atualizada, ela destaca as palavras favor, né? E ela caiu no favor, e aí cita 3 vezes pelo menos aqui essa palavra. A palavra que diz, que é traduzida como favor, como foi agradável, é a palavra hesed no hebraico, que é a mesma palavra para amor, misericórdia e compaixão. Os comentaristas dizem que na verdade esse favor que é dispensado a Ester, aí você tem a mão de Deus sendo favorável a ela, para que tanto os persas, quanto toda a corte, quanto todas as pessoas se afeiçoem a esta jovem muito favoravelmente. E é o que acontece.
ela tem bom senso, ela é agradável. Além de ser bela e ser agradável, ter bom senso, o texto no verso 10, 15 e 20 nos mostra que Esther, além de tudo isso, ela é obediente ao seu tio. Porque ele dá uma ordem a ela, olha, não se revele, e ela permanece em obediência a essa ordem. Ela poderia muito bem, depois de ter assumido o trono, dizer assim: tio, estou nem aí para o senhor, quem manda agora aqui sou eu na parada, eu sou rainha, o senhor não é nada, quem manda aqui sou eu. Mas não, você não vê isso, parece que o poder não subiu à cabeça de Esther, ela permaneceu mesmo após ser coroada como rainha, ela permaneceu obediente ao seu tio, segundo o verso 20. Esther e Mordecai, meus irmãos, portanto, tinham todas as desculpas para serem pessoas amargas e grosseiras. Mas o texto nos mostra o contrário. O texto nos mostra que, a partir de vidas comuns, de pessoas comuns, de servos, de escravos, Deus, ele de forma secreta vai abençoar o seu povo. Isso é o que é lindo nesse texto, nessa história. Você não tem um imperador que governa 127 províncias. Não, você tem uma menina que só entende de maquiagem, de batom e de esmalte, e você tem um escravo velho que foi levado cativo, e é por meio dessas pessoas simples e comuns que Deus vai agir na história do seu povo para operar grande redenção. Então, isso nos mostra, meus irmãos, que Deus, ele tem poder para usar a vida e a história de pessoas comuns, como Esther e como Mordecai, como eu e como você, que nós passamos por dificuldades e lutas, como eles passaram também, e Deus pode transformar essa história terrível numa bela história para a sua própria glória. Isso deve gerar em nós uma esperança de que as coisas ruins que nos aconteceram ou que nos acontecem nesse mundo mau não determinam o fim da nossa história. Todo o nosso sofrimento, toda a nossa luta, todas as nossas dificuldades que você e eu nós passamos, todos os pecados que cometemos antes de Cristo nos chamar pela sua graça, antes de Cristo converter o nosso coração, todas as nossas lutas e dificuldades, todas aquelas histórias feias que eu e você nós passamos, elas podem ser transformadas em uma bela história para a glória de Deus. Por quê? Porque Deus, ele é o Senhor da história. É isso que ele está mostrando aqui nesse livro de Esther. 2 personagens que sofreram, 2 personagens que foram abandonados, 2 personagens que são pessoas comuns, são escravos. Mas Deus, por meio da sua graça, por meio do seu poder, por meio, a comentarista que eu estou acompanhando o texto, né, que eu estou estudando por ela, diz assim: Deus, por meio da sua mão oculta, está conduzindo a história de Esther e de Mordecai para a glória do seu próprio nome, e para o benefício não só deles dois, mas de milhões de pessoas, de muitas pessoas ao longo da história. Então, meus irmãos, não se preocupe, creia que Deus, ele pode tornar bela qualquer história terrível. Foi o que ele fez com Esther e com Mordecai aqui. Você tem aqui a passagem, né? Vale a pena, nós lemos, mas vale a pena ler com cuidado, verso 8 até o verso 20, você vai ter lá a organização do concurso de beleza, né? Uma coisa que é interessante é que parece que Esther, ela não quis brigar, né? Ela não se revoltou com o fato dela ter sido tirada do tio. Parece que ela foi por boa vontade, e pelo fato dela ter ido por boa vontade e ter sido agradável, né? Ela ganhou o favor tanto do chefe dos eunucos, quanto de todo mundo, inclusive após, e aí interessante, viu, meus irmãos, então, um conselho aqui para casais, né? Se a sua esposa disser assim: meu amor, precisa ir no salão de beleza, e ela passar 2, 3 horas, não reclame, pense que aqui na corte peça
era um ano, viu? Era um ano de salão de beleza, viu, meu amigão? Um ano. Imagina aí a gente tendo que bancar um ano de salão de beleza para nossa esposa. Complicado, não é não, para nós? Glória a Deus que nós somos ocidentais, não vivemos nessa... Um dia de spa ou um dia lá no cabeleireiro, já está de bom tamanho, 3 horas, tá? Então não vamos reclamar nunca mais, né? As mulheres passavam um ano, né, para poder se embelezar aqui, no contexto persa. E aí, depois desse período, Esté é chamada para a presença do rei, e o verso 17 é muito lindo, porque diz assim: o rei amou Esté mais do que todas as mulheres, e ela alcançou diante dele favor. A palavra hesed aparece aqui novamente, e por aprovação, e aprovação mais do que todas as virgens, e o rei pôs a coroa real na cabeça dela, e a fez rainha em lugar de Vasti. Meus irmãos, de escrava a rainha em apenas em uma noite. Que transformação Deus pode operar numa triste história de uma hora para outra. Uma história triste e feia, Deus a tornou bela e agradável em apenas uma noite. Então, isso é o que o texto nos chama a atenção. Mas, em último lugar, o que nós aprendemos, além do poder da beleza, a gente pode aprender também com a coragem, porque no texto, verso 21 a 23, o texto nos mostra que também é preciso ter coragem para fazer o bem. E aqui chama muito a nossa atenção o fato de que naqueles dias, ou seja, após a coroação de Esther como rainha da Pérsia, isso já é uma transformação gigantesca. O autor aqui nos mostra que aconteceu algo naquela corte palaciana. Mordecai ele está na frente do portão da cidade. Isso já mostra que aí os comentaristas têm dúvida, né? Porque assim, por que Mordecai está na frente da porta da cidade? A frente da porta da cidade no mundo antigo era como se fosse o tribunal. Então, o que parece que Mordecai ele foi colocado num posto mais elevado. E aí ele está lá servindo ao rei, provavelmente por indicação de Esté, alguma coisa do tipo. Então, ele foi colocado lá, e nessa ocasião, Mordecai é descrito no verso 7 e no verso 11 como alguém cuidadoso e bondoso. E aí ele está lá na porta e ele percebe que está havendo ali um plano para tirar a vida do rei. E aí você pare um pouquinho aí e pense. Você é um escravo, não tem direito nenhum. Você foi tirado da sua terra, perdeu tudo. E você vive numa terra estrangeira como um escravo. E aí você escuta ali aquele burburinho, né? Rapaz, vão matar o rei. Aí é onde vem o desafio aqui. Porque, irmão, sejamos sinceros, o cara destruiu a sua casa, lhe escravizou. Tu ia querer livrar um cara desse? Eu quero que ele morra. Não é não? Pense direitinho. Não pense com os olhos de hoje, não. Pense como um exilado, um escravo que está numa terra estrangeira, que foi arrancado da sua terra e foi escravizado. É com essa cabeça que você tem que olhar para essa passagem aqui. Então, Mordecai, ele tinha todas as razões do mundo para dizer: eu não estou nem aí, eu quero que mate mesmo o rei Assuero, eu não estou nem aí. Mas Mordecai, ele toma uma decisão corajosa, e a decisão corajosa dele foi avisar Esté, para que Esté alertasse o rei, e é o que ela faz. Esté alerta o rei, verso 21 e 22, e o rei prende os dois servos dele. Depois de uma investigação, se confirma o plano, e os dois são enforcados. E aí o texto é maravilhoso. Eu não sei como tem gente que não gosta de ler a Bíblia.
é muito legal, isso aqui é melhor do que série. Olha que legal o verso 23. Investigou-se o caso e era fato. E os 2 conspiradores foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas diante do rei. Vocês perceberam um detalhe nesse verso? Perceberam não, né? O cara salvou a vida do rei. O cara salvou a vida do imperador do mundo. Do cara que governava 127 províncias, que deu uma festa de 6 meses, com comida e bebida à vontade para todo mundo. O cara era poderoso. Era o cara que tinha mais seguidores nas redes sociais, peças lá, né? Ou seja, o cara era muito importante. E o coitado do escravo salvou a vida dele. Perceberam que ele não recebeu nada? Perceberam que Mordecai não foi nem citado? Perceberam que ele foi só escrito? Escreveram assim, é verdade, o cabo salvou ele, ponto. Mordecai não recebeu nada pelo bem que fez ao inimigo que o escravizou. Ele não recebeu nada. Esse é o desafio. Porque você ajudar os outros, quando você espera receber deles alguma coisa, é bom. Ó, vou ajudar fulano, por quê? Ele vai me devolver. Ele vai também me dar alguma ajuda. Eu vou ajudar ele porque eu vou receber. Fazer isso é bom demais, né? Fazer nesse contexto aqui, proteger alguém que fez um mal contra você e ainda não receber nada, aí sim você precisa de coragem. Você precisa de coragem para denunciar o mal, para fazer o bem contra aqueles que fazem o mal para você. Essa é a diferença. E Mordecai aqui foi esquecido. E isso é que é legal, que os irmãos só vão saber da história daqui a uns 3, 4 domingos. É que os irmãos vão entender o Deus que guia a história, porque ele foi esquecido pelo rei que ele salvou a vida, mas Deus não esqueceu dele. Deus não esqueceu dele. Deus sabia quem ele era e o que ele fez, porque é Deus quem guia a história. Então, meus irmãos, para concluir, o que nós aprendemos sobre o poder da beleza e da coragem? O que nós aprendemos com esse capítulo 2 aqui de Esther? Nós aprendemos, meus irmãos, que Deus ele é poderoso para transformar a nossa feia história em um belo poema para a sua glória. O nosso desafio é confiar em Deus, mesmo que nós não tenhamos, ou mesmo que a gente não tenha entendido ainda o propósito dele, porque boa parte das vezes nós não entendemos, não é verdade? Quando você está passando dificuldade e luta, qual é a primeira coisa que você quer fazer? Senhor, me livre disso. Senhor, me livre disso. Eu fico pensando às vezes naquelas orações do apóstolo Paulo. Paulo diz, né? E eu orei a Deus para evangelizar Éfeso, para ir para Éfeso evangelizar. E o Espírito Santo me impediu. Eita, oxe, Paulo vinha evangelizar e o Espírito Santo disse, não vai não. Disse, mas eu quero. O Espírito Santo disse, não vai. Então, nós achamos no nosso evangelho contemporâneo que tudo vai dar certo, que tudo vai ser uma bênção, que a nossa história vai ser feliz e vai dar tudo certo, a gente vai brilhar nas estrelas e a gente vai ser bem visto e vai dar tudo certo. Cuidado, as lutas às vezes, as dificuldades que você passou, elas sendo vistas da perspectiva de Deus, é que nós vamos entender que as nossas lutas e dificuldades, elas sempre vão conduzir a gente à presença de Deus, e boa parte das vezes nós não vamos entender naquele primeiro momento, nós vamos só ver a beleza daquilo que Deus fez em nós no final. E eu estou dizendo que é fácil passar por lutas e dificuldades? Não foi fácil para Esther e para Mordecai perderem a casa, para Esther perder o pai e a mãe. Não, isso não é bonito. Isso não é bonito, você perder o pai e a mãe, você ter tudo na sua... Mordecai perdeu tudo foi destruído. Isso não é bonito.
mas boa parte da nossa trajetória, nós muitas vezes não entendemos, mas o nosso desafio é confiar em Deus, porque Ele sabe o que está fazendo. A história que Ele está escrevendo, a história que Ele já escreveu, ela sempre terá um final que trará glória ao nome dEle, e sempre será uma bela história, não por causa de mim e de vocês, mas por causa de quem Deus é. Então, as lutas e as dificuldades, elas são ruins mesmo, mas Deus pode tornar a nossa história de sofrimento e de dor um belo poema no final da estrada. Em segundo lugar, nós somos desafiados a ter coragem de fazer o bem a quem nos faz mal, e isso é difícil. Fazer o bem para os nossos familiares é bom demais. Fazer o bem para aquelas pessoas que a gente gosta, isso é bom demais, você faz o dia inteiro. Agora, fazer o bem para quem lhe persegue, para quem fala mal de você, para quem não gosta de você, para aquele que mente, para aquele que lhe trata mal, esse é o desafio. Paulo recomenda lá em Romanos, pagai o mal com o bem. Lucas vai dizer isso, no discurso do Senhor Jesus. É isso que significa, lá no Sermão do Monte, Se alguém lhe obrigar a andar 1 milha, vá com ele 2. Ou seja, como é que nós, como povo de Deus, iremos mostrar a beleza da salvação? Pague o mal com o bem. Quem falar mal de você, fale bem. Quem lhe fizer o mal, o cara não lhe ajudou, ajude ele. O cara lhe perseguiu, não persiga, não vá perseguir a ele, não pague o mal com o mal. Esse é o desafio. Deus, meus irmãos, usa as pessoas simples para contar belas histórias e corajosas, para que não o poder dessas coisas, mas o poder dele seja manifestado, para que no final das contas Deus seja glorificado na redenção do seu povo. Esté está aí, há mais de 2.600 anos escrito, Então não vou contar nenhum spoiler, os irmãos já sabem, já leram a Bíblia, então não dá para contar um spoiler num livro de 2.000 anos, de mais de 2.000 anos, está aqui. Mas nós vamos ver que no final das contas, Esté e Mordecai fazem parte dos planos inescrutáveis de Deus. Uma jovem entre seus 16 e 21 anos de idade, e um senhor que sofreu a perda de tudo. Ela perdeu a família, uma história totalmente triste. Deus agora concedeu a ela a possibilidade de ela ser uma rainha do maior império daquele tempo, não porque o posto de rainha fosse a finalidade para a qual Deus estava conduzindo ela ali, mas sim a redenção do seu povo. Se você pensar, qual é o valor do livro de Esté? O valor do livro de Esté é porque, se não fosse Esté, se não fosse Deus ter usado essa jovem, o povo dele não teria alcançado o favor e a redenção, e provavelmente o povo judeu tinha sido dizimado do Império Persa. Mas como Deus, ele é Senhor da história, ele protege o seu povo, não pelo poder que o mundo acha que tem, como nós vimos no capítulo 1, mas pelas coisas mais simples e comuns que as pessoas não consideram poderosas. São essas a quem Deus usa para a sua própria glória, para redimir o seu povo e para cuidar do seu povo, e cuidar da minha e da sua vida. Amém? Vamos orar?